Hoje vamos falar sobre as perspectivas para a economia em África durante este ano de 2023 e futuramente também. Joaquim, muito bem-vindo de volta, feliz ano novo. Vamos fazer boas contas? Obrigado, Nádia, por estarmos de volta. É verdade. Sou feliz e grato por estar aqui novamente. Vamos sim fazer boas contas, porque é novo ano, portanto, é novos desafios e precisamos também olhar para a África, né? O que já fizemos, como é que estamos, quais são os atuais desafios, o que é que esperamos do continente, dos africanos, dos governantes africanos. Portanto, eu acho que é um programa que interessa-nos a todos, porque faremos uma viagem passado, presente e futuro da África. Exatamente. Interessante, sim. Novo ano, um calendário novo, desafios novos, mantém-se. Quais são os grandes desafios para o continente para este ano, Joaquim? Porque problemas que existiam em 2022, muitos deles ainda permanecem em 2023, como a guerra, por exemplo, na Ucrânia. Vai mudar grande coisa? Sim, a nível de desafios, a Nádia falou da guerra, claro. Que acaba por nos impactar diretamente. Não é? Uma guerra que falamos da Ucrânia, mas acaba por impactar o mundo inteiro. Sim, neste momento podemos falar de 3 ou 4 regiões que estão em conflito, né? Que de facto vão impactando a economia geral da África e no seu todo. A principal, portanto, é a guerra da Ucrânia. Principal porquê? Porque, ponto, a Rússia e a Ucrânia são grandes fornecedores de insumos para a Europa e para a África. Dentro da África existem também 3 regiões que estão em conflito, que é a região que é do Tigre, aí na Etiópia. Tem também a região dos Grandes Lagos, entre o Congo e Ruanda. Então, há também guerra na região do Saara Ocidental. Portanto, há 3 regiões em África que estão a conflitos, que também dificultam a própria circulação dos africanos, o robustecer das próprias economias africanas e também essa grande guerra que vem carregada com uma ameaça de armas atômicas, que também pode, de facto... Essa guerra é das mais preocupantes porque tem essa questão de armas atômicas. Tem outro poder, não é? Exatamente. E claro, e tem também essas 3 guerras africanas que muitos dizem que não se comunicam, mas eu não acho que é verdade, porque depende muito dos canais que nós também assistimos. Claro. Por exemplo, a RTP África, noticiários, anuncia todos os dias as guerras em África. Sim. Depende muito daquele canal de notícia que a gente vê, né? Portanto, se não vês canais africanos, não vês RTP África, claramente não te vais a perceber das guerras em África. Porque esse é um grande desafio? Porque ia passar aqui um gráfico, mas se não passar, vamos aqui avançar. Vamos ter já as nossas imagens. Ou seja, o PIB da Europa, tentar fazer aqui uma comparação, está em volta dos, digamos, 17 trilhões de dólares por ano, né? E o nosso está em volta de 1 trilhão. Portanto, a diferença é abismal. Estamos a falar de uma diferença de 16 trilhões de dólares, né? Portanto, e por que o PIB da Europa é maior do que o nosso? Porque a Europa, portanto, não vende madeira, não vende ferro, não vende petróleo. A Europa vende produto acabado, ou seja, transforma tudo que tira da terra. Claro. E o PIB calcula-se em função do produto final, aquilo que tu vendes no final, né? Portanto, ou seja, tiras a terra do chão, transformas em caneca. A caneca que conta no PIB. Só que o nosso produto final é o que nós tiramos da terra, é a madeira. Por isso é que... É a matéria-prima, não é? Acaba por ser, sim, exatamente. Acaba por ser um grande desafio para o continente, de forma a que, se nós quisermos aumentar o nosso PIB, que é a produção geral no continente, temos que transformar o que tiramos da terra. E por que é importante, digamos, aumentar o PIB? Porque quanto mais produzimos, mais há oportunidade de trabalho, mais surgem empresas. Portanto, há muito desemprego no continente, porque nós não queremos trabalho, porque nós vendemos o que tiramos da terra sem produzir. Ou seja, aqui na Europa há mais emprego, porque eles tiram o ferro e transformam em saci, transformam em lâmpada e outras coisas mais, né? Portanto, por isso é que há mais emprego na Europa e menos empregos em África. Por isso é que também o PIB da Europa é muito mais elevado em relação ao PIB, digamos, da África. Portanto, esse aqui é um desafio, digamos, pode ser para este ano, porque em um ano é possível, digamos, transformar o continente. Também, se me permitir olhar aqui para este gráfico, Nádia, tem também a nível de outros desafios, falamos da guerra, falamos da imigração ilegal, que ainda continua, né? Portanto, ainda há africanos a virem para a Europa pelo mar. Agora, em dezembro, tivemos também uma triste realidade, né? Das travessias que não correram muito bem. Sim, nunca vão correr bem. Nunca correm bem. Aliás, sinceramente, nem sei porque é que disse essa palavra desta maneira, mas é do impacto que vai tendo, não é? E depois, a verdade é que a própria Europa também cada vez recusa-se mais a receber
estes refugiados e imigrantes que fazem estas travessias em condições precárias, não é? Exatamente. E a Europa está no seu direito. Agora, por exemplo, agora no Reino Unido, portanto, uma lei de que quem for pego, portanto, ilegal, portanto, é deportado e é multado, ou seja, nunca mais volta a entrar no Reino Unido. Eles têm o seu direito de nos privarem de entrar, né? Portanto, nós é que temos que nos organizar de forma a que os africanos não olham o mar Mediterrâneo como sendo o caminho para a realização pessoal, né? Portanto, as imigrações ilegais é um problema grave, mas é um problema da África que tem que se resolver, não é a Europa que nos vai ajudar. Depois o desemprego, né, está cada vez mais a aumentar. Se olhamos aqui neste gráfico, portanto, aqui no nosso lado, digamos, esquerda, é isso? Agora também estou na dúvida. Portanto, no caso é o meu direito, exatamente. Mas... sim, pronto, este lado vocês estão a ver aqui. Onde está escrito o desemprego? Exato. Portanto, no último ano, 2021, tanto que é o dado mais recente que nós temos do Banco Mundial, portanto, o desemprego em África aumentou 7,6% em função da guerra na Ucrânia, das guerras em África. Portanto, também a questão, ainda a África não recuperou do impacto da Covid-19. Portanto, são esses desafios que esperemos que agora, 2023, nos possamos focar de forma a termos nos próximos tempos uma África melhor. Até mais 2023, assim perspectivando, é um ano melhor ou pior para a África? Qual é a tua visão? Aprendemos imenso nestes últimos 2 ou 3 anos, não é? Exatamente. A Nádia falou uma coisa muito interessante. Aprendemos imenso e será um ano melhor se, de facto, aprendemos alguma coisa. Aplicar. Exatamente. Se de facto os últimos anos foram de facto de lições, então será um ano melhor. Se aplicarmos os erros do passado. A Covid trouxe-nos muitas debilidades, mostrou-nos muitas debilidades. Né? Essas guerras demonstram muitas debilidades. Portanto, a guerra na Ucrânia mostrou-nos que nós somos completamente independentes, que o nosso petróleo às vezes nem sequer tem valor, porque quando falta comida ninguém come petróleo. Portanto, esperemos que, como a Nádia disse, por exemplo, aprendemos que as lições dos anos passados sejam, de facto, o combustível para mudarmos o curso da história. Agora, a guerra, por exemplo, na Ucrânia pode piorar porque ainda existe esta mão de ferro entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia tem as suas cartas na mesa, a Rússia também tem a sua carta na mesa, portanto, ainda o Ocidente continua a apoiar a Ucrânia, portanto, claramente a Ucrânia vai resistir. E atenção que a Rússia é um dos maiores países do mundo, portanto, tem muitos jovens para ir para a guerra, portanto, e também tem muito arsenal militar, portanto, a Rússia não se vai desgastar tão cedo. E enquanto a Europa e a América continuarem a apoiar a Ucrânia, o que vai acontecer? Vai se desgastar o arsenal militar da Europa, da América, né? Portanto, os homens da Europa também vão se desgastando. Enquanto porque a Rússia não só tem muita população, como também está a usar exército emprestado. Estamos a falar aqui do grupo Wagner, são exércitos privados, né? Portanto, aqui estamos a lutar contra um elefante. Eu acho que era importante os líderes europeus e americanos repensarem essa guerra, né? Será que vale a pena lutarmos até quando? Porque a Rússia é um gigante face à Ucrânia. É verdade, Joaquim, os acordos têm sido discutidos e não se chega a acordo nenhum, não é? Porque são interesses diferentes, não é? Um lado quer uma coisa e o outro quer outra coisa, então não se chega a acordo nenhum. É uma pena, já estamos a falar de uma guerra vai fazer um ano, agora em fevereiro. Sim. É uma pena, é uma triste realidade, são vidas postas em causa e infelizmente vai-se arrastando uma situação que se calhar era 2 pessoas sentarem e chegar a um acordo. Mas pronto, vamos voltar um bocadinho para a África, não é? Que não deixa, obviamente, de fazer parte desta situação. Estamos a falar de uma guerra a nível mundial, porque nos afeta a todos. Um dos grandes impactos que estamos a ter é a própria inflação, e que já falamos, já falamos sobre isso também. Mas vamos tentar perceber, a África é um continente que está diretamente ligado a vários países também, pelo menos... A China tem um grande impacto em África, mas a Europa também acaba por ter um grande impacto em África. A América acaba por ter um grande impacto em África. Exato. Como é que estas parcerias vão funcionar a partir de agora? Para onde é que a África se vai virar mais ou se deve posicionar? Portanto, a África, claro, em economia não é possível nos livrarmos das relações externas. Portanto, se nos livrarmos, seremos como que fôssemos uma Coreia do Norte, né, que é um país fechado. E não é bom para as economias. Pois não, né? Pois não. Temos de nos abrir claramente com um certo protecionismo, ou seja, não permitir que nossas relações beneficiem mais os outros do que nós mesmos. A África, claramente, deve abraçar agora, eu penso, muito mais o Médio Oriente, né? Estamos a falar de Emirados Árabes. Sim. Porquê? Porque eles têm como um material...
ou seja, material de crescimento econômico, o petróleo. Né? Eles transformaram o petróleo em uma arma de combate à pobreza. Portanto, fizeram do petróleo um instrumento de combate, de promoção do turismo, por exemplo. Todos nós hoje sonhamos, eu também sonho ainda conhecer Emirados Árabes, porque eles fizeram... queres ir para o Dubai? Eu gostava. Portanto, eles fizeram do petróleo... Acho que sim. Uma arma de combate àquele turismo que era somente para a Europa, para a América. Hoje, até os americanos e europeus querem ir para o Dubai. Todo mundo. Eu acho que a África tem que olhar para Emirados Árabes. Por exemplo, o presidente angolano, João Lourenço, tem uma viagem para o Emirados Árabes, faz muito bem, até porque tem exemplos nada bons em função da viagem que líderes africanos fizeram para a América, fizeram para o Brasil, digamos também a América Latina. Eu acho que a África deve abraçar aqueles países que querem celebrar com a África. Né? E quais são essas regiões? Estamos a falar da China, que tem preços muito mais competitivos, está muito mais avançado em relação a energias renováveis, em relação à produção mineira também. Né? A América é um parceiro bom para a África, se a África quiser ser amanhã líder mundial a nível econômico, porque os americanos lideram a economia mundial. Se você quer ser líder mundial, não tens que ser aquele que tem que estar próximo daquele que já é. Exatamente. Portanto, a África tem que ir para a América com essa perspectiva de buscar aprender com a América, buscar essas lições, não muito mais parcerias de investimento e reinvestimento, mas não, e mesmo aprender, e mesmo ter aulas de base. Então, como é que se faz para ser maior economia mundial? Então, se a África, este é o sonho da África, claro, eu penso que recomenda-se ir à África ir à América e aprender essas lições. E tem mais, também quem precisa de nós vem ter connosco, né? Os americanos não vêm ter connosco, se calhar também temos que repensar isso. Como é que é? Querem continuar a nos dominar? Até quando, né? Os europeus não vêm ter connosco, por quê? Portanto, o líder francês foi para países africanos em função de busca de cooperações. Ou seja, okay, portanto, se precisam de nós, têm de ir connosco. A África tem que também aqui levantar um certo protecionismo, vamos repensar a África e quem quiser relações connosco, que venha ter connosco. E aqueles que nós queremos ter relações, vamos atrás deles. Emirados Árabes, portanto, eu acho que sim, é uma porta verde para nós, porque tem muitos exemplos para a África. Claro, aquilo nasceu há pouco tempo, não é? Sim, e olha, uma das grandes potências. Exatamente. Depois também, claro, Nádia, mesmo que a gente vá para Emirados Árabes, se fosse só para fazer fotografias... No deserto? No deserto, né? Acho que nada não convém, vai... Não convém. Mas é olhar para a economia deles, o crescimento que teve, não é? Como aquilo nasceu do zero e de repente é uma grande potência. Qual é o segredo, qual é a receita? Exato. Não é? E mesmo como é que lá chegaram? E também convidá-los para irem para os nossos países, estudarem os nossos este terreno todo que eu tenho aqui, qual é a visão? Como é que eu levanto aqui Exatamente. Não é? Porque, é isso. Se calhar há visões que nós não temos. Né? Nós temos que assumir temos que reconhecer as nossas ignorâncias. Há coisas que eu não consigo ver. Porque claro, olha, eu não sei o que fazer com isto. Se fosses tu, o que é que farias aqui? Exatamente. Acho que... Esse tipo de conversa que tem que começar a surgir, naquelas conversas privadas que tem, naqueles restaurantes caríssimos, não é? Exato. Puxar um pouco também, olha, para eu desenvolver neste sentido. Eu por acaso não sei como é que se faz, mas você já fez. Como é que fez? Exato. É esse tipo de conversa também que se deve ter, não só o preço dos carros, dos aviões, não é? Exatamente. Temos aqui mais eu gostava de falar dos avanços. Exatamente. Temos aqui avanços que é um tópico que eu acho que é feliz, porque claramente vai mostrar como estamos a crescer. Queria começar aqui pelo gráfico ligado ao acesso à internet, aqui na minha... Em direção aqui, minha mão. Sim, ali do teu lado. Exatamente. Meu esquerdo. Há um crescimento de acesso à internet na população africana, o que é muito bom. Portanto, nós éramos baixo de 10%. Hoje, mais de 29% da população africana tem acesso à internet. É muito bom. Ou seja, aqui é uma luz para os jovens africanos começarem a investir nestes negócios muito online, produção de tecnologia, produção de aplicativos, vender serviços para os governos, para as empresas privadas, empresas várias. Ou seja, olhar para a internet começando também uma fonte de crescimento econômico do continente. Exato. E a Nigéria é um exemplo para a África. Vamos olhar para a Nigéria, vamos começar. Cada um de nós pode, senhor, olhar para a internet começando o futuro também da África. E aqui esse gráfico demonstra que a presença de muitas empresas europeias na África está a elevar o acesso à internet, o que também é muito bom. Depois, claro, a nível de esperança de vida, também estamos a aumentar. Agora vivemos mais em África. Estamos aqui a falar de 61 anos de idade. Antes era 50, não é? Sim, era 50. Em 2020 havia até 50 anos e o gráfico, como vemos ali, está a aumentar. Então, com 50 anos
Já eram bem velhos, não é? E não que se éramos velhos, pode ser que sim, mas... Também, mas aí já sabíamos que, pá, 49, se calhar para o ano, estou a bazar. Exato, Exato, tínhamos muitos problemas de saúde e dificilmente as pessoas chegavam mesmo aos 50 anos. Né? Hoje as pessoas chegam mais aos 61, 62, como apresenta aqui o gráfico de 2021. Isso claro, é bom, são dados que se arrastam até hoje. É um bom sinal de que as pessoas vivem mais tempo porque claramente ou estão a cuidar-se mais, ou estão a comer com mais cuidado, ou porque também, ou seja, têm mais noção em relação à saúde alimentar, né? Que se come, o que se come e quando se come. Porque às vezes não é só encher a barriga, né? É verdade, é verdade. Exatamente. Também a nível de pobreza, o gráfico ali próximo da Nádia demonstra que o nível de pobreza em África está a reduzir. Estamos a falar aqui de população que vive com menos de $2 por dia. Está a reduzir hoje em 35%. Nós éramos 57%, quase metade da população africana era pobre. Portanto, hoje, 2021, estamos em 2023, mas os dados arrastam-se de 2021, que, portanto, 35% da população africana vive a unidade da pobreza, que é bom porque o número reduziu de 57 para 35. Né? Depois, claro, aqui embaixo tem um gráfico sobre o acesso à eletricidade, ou seja, não há economia sem energia. Tanto energia eólica, tanto energia solar, energia, digamos, fóssil ou energia sustentável, são todas bem-vindas para a África por enquanto. E estamos a falar de um aumento até 48%, hoje 2023, que é muito bom para o continente, ou seja, porque quanto mais energia existe no continente, claro, mais surge emprego, mais surge bem-estar, né? Menos marginalidade, porque as ruas ficam iluminadas. Claro, né? promoves o turismo, né? Porque as pessoas querem garantia de que estão seguras para o país onde querem visitar e com a eletricidade consegues garantir pelo menos isso. Exatamente. E outra boa nova é que a principal fonte de fornecimento de energia em África são as barragens, também são energias renováveis, é muito bom. Claro, tem também um grande pedaço virado energias fósseis, combustíveis mesmo também. Existem grupos geradores em nossos países, infelizmente. Mas há barragens que também representam uma grande fatia nessa produção e isso é muito bom para o continente. Okay. Então, esse quadro, não sei se me permite avançar. Claro que sim. Ou quer... Não, ficou esclarecido. Estou a gostar porque mudou tudo, não é? Exatamente. Portanto, há um crescimento e um decréscimo nas coisas boas, nas coisas más e um crescimento nas coisas boas. Sim, exatamente. É um sinal de que o continente é de facto um continente do futuro. Portanto, a África é o continente berço e também é hoje o continente do futuro. Isso é muito bom. A nível de perspectivas, portanto, estamos aqui olhando a nível da rendimento das famílias, que é um fator que muito me preocupa como economista, porque, ora, vejamos, grande parte da população africana trabalha para o setor público, portanto, o Estado é que sustenta as famílias e é um risco, é um perigo, porque primeiro é que as pessoas perdem liberdade de expressão, porque se o Estado é que te emprega, você não pode falar tudo. Yeah. A nível de esportes, queria falar porque, a África viveu no ano passado, né, um grande exemplo de Marrocos, foi ao Mundial, chegou a níveis mais avançados, apesar das discussões... Eliminou Portugal, não é? Claramente. Eu nem vou mostrar emoção nesse sentido, antes vão dizer, pronto, lá está a Nádia, porque apoiou Marrocos ou porque apoiou Portugal. Man, futebol, não me metam aí. Vamos olhar futebol enquanto festa, né? Futebol é festa É festa, é um dos maiores promotores da cultura de qualquer país. Exatamente, vamos olhar nessa perspectiva de forma a evitarmos outras Sim, não vale a pena. Isso vamos deixar para a bola em África. Não sei se o Luís já discutiu isso na semana passada, então... Okay, exatamente. Se não for aí, não quero discutir. Exato, mas o facto de Marrocos ter chegado onde chegou, portanto, é um sinal de esperança para as demais equipas africanas, que, portanto, yes, we can, nós podemos, né? Portanto, exatamente, é um abrir das portas e é muito bom. A nível de recursos naturais, aqui é chamar a atenção, de forma a olharmos por recursos naturais. Olhamos, mais uma vez, viramos aqui aos Emirados Árabes, começando um exemplo para nós, ou seja, o que é que temos que fazer com os nossos recursos naturais? Sempre vendê-los assim ou transformá-los? O que é que nós queremos? Uma perspectiva de discussão, né, que as nossas cimeiras sejam em volta disso. Reunimos hoje em cimeira e amanhã materializarmos, vamos aqui, passamos a aumentar o nosso PIB, como falamos no princípio do programa. A nível da população, claro, os africanos estão a estudar mais, é muito bom. Os africanos, há em África agora muitos grupos de pressão que vão exigindo dos governos mais trabalho, isso é muito bom também. Portanto, a nível da educação, claro, cada um, não só a educação formal, claro, há mais universidades, mas também eu penso que a vontade dos africanos buscarem livros individualmente, fazerem cursos online, cursos diversos, está a aumentar e também está a aumentar em função do acesso da internet no continente ter também aumentado. Portanto, exato. A nível de perspectiva, acho que este aqui é o panorama que trouxe aqui para apresentar com
Os telespectadores. Há um panorama bonito, não é? Acho que Exatamente. é isso, é nos aplicarmos mais. Primeiro amarmos o nosso continente. Quando amamos, se passarmos a amar o nosso continente conforme amamos os nossos filhos, eu acho que a luta é maior, não é? Porque olha para um pai, para uma mãe, quer o melhor para o seu filho. Então é bom que os nossos dirigentes, os nossos governantes, quem realmente tem o poder de mandar no nosso continente, comece a olhar para a África desta maneira. É meu filho, eu tenho que protegê-lo e fazê-lo crescer. Sem não é? dúvidas. Portanto, acho que o maior desafio para este ano também é isso, para que possamos então aumentar os níveis aqui daquilo que já está bom e descer os níveis daquilo que está mal. Como é que é? Como é que era aquela frase? Melhorar o que está bom é a nossa luta. Exatamente. E corrigir o que está mal. Aí, acho que é mais ou menos isso. É o lema que vamos levar para este ano. Aqui foi um prazer enorme. Muito obrigada por esta partilha. Acho que fizemos boas contas. Obrigado. Então estamos juntos. Daqui a 15 dias. Espero estar aqui daqui a 15 dias. Sou feliz e grata por ter-te aqui. Amém. Amém. Obrigada, beijinhos Obrigado. e até breve. Obrigado.